Qual a melhor tradução? Você tem, Marcos, uma melhor tradução que você usa? Oi? Eu tenho, eu vou mostrar ela para você aqui agora. Conhece? Conhece essa daqui? Chegou hoje, tá? Ó. Ó o cheiro, ó o cheiro. De novo. Um rapaz chamado Chico Guerreiro que mandou para mim aqui. Com certeza King James. É a King James? Cadê? É isso? BK. A King James? Ah não, velho. A King James é não. É, mas é isso, tá vendo? A King James é não. Por favor. Tá com cheiro de nova, exatamente. É que essa é espanhol, tá, gente? Eu tenho a espanhol, português. E tô aguardando a Bíblia hebraica e a grega. Tradução do Novo Mundo. A Targum Rodesh Yolan. É exatamente ela, Marcos. Exatamente. Tradução do Novo Mundo. Sobe aí, cadê? Marcos. Marcos vai falar então sobre... Eu tenho aqui a tradução do Novo Mundo. Também tem várias Bíblias ali, ó. Tá? Sobe, Marcos, para você falar sobre esse assunto aí que você... Você não sobe, Francisco. Você só fica repetindo isso aí na live o tempo todinho. Deixa ele subir. Cadê ele? Eu te convidei já, tá, o Marcos? Não, mas esse não é o objetivo não. Deixa ele falar pra gente. Cadê você, Marcos? Ah, você não vai subir, né? Cadê o Francisco? Francisco, vem você, Francisco. Não, é engraçado que o Francisco, ele é igual o senhor Tom, que estava lá no grupo. Ele fala. Ah, você tá no médico, tá, entendi, beleza. Ô, Francisco. Mas põe aí, Francisco, o que você acha que tá de diferente. Pode ser mais tarde. Ô, Francisco, eu vou fazer o seguinte, ó. Não, profecia. Eu vou fazer o Francisco. Vou pegar aqui, então. Boa, eu imaginei que você ia tocar nisso. Eu vou trabalhar com você, tá? Você pertence a alguma religião, Francisco? Ou Francisco não, Francisco é papagaio. Marcos, você pertence a alguma religião? Eu não, o Paulinho, não sou não. O Marcos, você pertence a alguma religião? Tô te ouvindo, Paulo, tá? Tô te vendo aqui. Não sou não. Marcos? É porque eu posso pegar uma publicação da sua religião que trata de João capítulo 1, versículo 1. É provável que você seja protestante, né? Mas de qual denominação? Faz parte da CPAD? Da Assembleia de Deus? Não sei se ele tá aí ainda. Sueli, minha irmã, tudo bem? Boa tarde. Porque eu tenho ali, por exemplo, a publicação da Assembleia de Deus, tenho publicação aqui da Batista que fala sobre esse assunto. Tem uma Bíblia judaica também que fala desse assunto. Qual a religião que você é, ô Marcos? Ah, ele não vai responder? Acho que ele foi chamado para o médico. Certo, Francisco, tudo bem. E aí, Jaumi, boa tarde. Cadê o Marcos? Sumiu, ô Marcos?
Marcos, eu estava falando, então, já que você não vai falar, eu vou explicar para você, tá? Ó, eu estava falando com um rapaz agora não, agora não, foi ontem, na verdade, nós falamos ontem sobre isso. João capítulo 1, versículo 1, onde fala, no princípio... Não, perguntei a sua religião, você não falou? Porque eu poderia pegar algumas matérias ali. Ó, vou explicar aqui para você pegar os materiais, tá? Vou fazer o seguinte, ó, eu vou te mostrar aqui, ó. Essa obra aqui, ó. Espelhar, essa obra aqui, ó. É publicado Colossenses, Mateus, João, todos mudados. Tá, vamos por parte, querido, já que é... Aí é demais, né? Pronto. Ó. É publicado pela Vida Nova, tá? Você tem ela, ô Marcos? Tem essa publicação aqui? Ela é feita por Lourenço Estilo Regas e Johannes Bergman. Você tem essa publicação aqui? Tem essa publicação? Ou não tem? Ah, pode conseguir. É, você consegue pela internet. Ó, se você tá aí, tiver uma caneta, você vai fazer o seguinte. Vai abrir aí, vai ler, na verdade, a página onde trata dos artigos, tá? A página que trata dos artigos, eu tenho o dicionário Strong. É muito bom o dicionário. Eu tenho essa aqui, ó. Essa Bíblia-chave, ela é carinha, tá? Ela tem um dicionário Strong já embutido nela. Aqui, ó. Deixa eu botar ela aqui para organizar. Tá, essa aqui é a gramática. Tem ela também? O Deus de Spinoza é o mais compreensível. Entendi. O Spinoza, ele era judeu, não era o Tomé? Ele foi expulso da sinagoga, ele foi expulso, ele até mudou o nome dele, né? Grande Spinoza. Ó, noções do grego bíblico, gramática fundamental, notou? É publicado pela Vida Nova, tá? Não é pela Associação Torre de Vigia, tá? Então vamos lá. Aqui na página que trata dos artigos, ó. Ai, Deus do céu. Oxe. Uma hora dessa dando sono, é a pressão baixa. Não é? Não, tudo bem, eu vou mostrar outras. Mas essa daqui é uma. É só a gráfica, tá? Os. Como é que diz? Os homens que fizeram essa obra é o Lourenço Estilo Rega e o Johannes Bergman. É só a gráfica. Sim, aqui fala sobre, por exemplo, os artigos no capítulo 8. Que fala das preposições. Aqui a outra, essa aqui é a segunda edição. A outra edição, ela tem é um capítulo antes, é um capítulo depois, eu confundo aqui. Onde ele trabalha com os artigos, tá? As preposições, é a página 50 aí. A página 76, página 76. Essa eu não sei, eu vou botar outra de manhã que eu fiz. Então, noções do grego bíblico, gramática fundamental. Ela, falando sobre os artigos, na página 76, o Marcos diz assim, ó. Fala da função do artigo. Ele fala aqui dos 3 principais artigos, né? O masculino, o feminino e o neutro. Ro, ren, to. E... Você já...
você já comparou com outras. Então, vamos continuar. Eu vou falar para você. Eu tenho ali as Bíblias em que eu vou comparar para você e vou apontar onde é que está o erro, tá? Relaxa, eu vou ler para você aqui. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou mostrar o que o texto diz, aí você depois tira suas próprias conclusões, tá? Isso aqui você vai encontrar em toda e qualquer gramática, ô Marcos, ó. O uso dos artigos, tá? Aqui tem os artigos em grego, ro, ren e to, que é o masculino, feminino e neutro. Aqui fala da função do artigo. Com certeza você vai entender. Aqui diz assim, a função do artigo grego é tornar definido ou identificar um certo substantivo. Como já foi mencionado anteriormente, no grego não existe o artigo indefinido. Olha só, presta atenção, tá? Só existe artigo definido. Por isso, toda vez que o artigo aparece, é definido. Sem artigo, um substantivo pode ou não ser indefinido, dependendo do contexto. Com o artigo, o substantivo certamente fica definido, individualizado e identificado. Isso tem a ver com o fato do artigo ser uma forma derivada do pronome demonstrativo, este, né? Isto, este. Então, se derivou disso. Então, o artigo, o que é que ele faz? Ele identifica. Já a ausência do artigo faz com que o substantivo seja indefinido, dependendo do contexto. Conseguiu entender aí, Marcos? Ó, vamos agora para a página 342, onde ele vai trabalhar agora em pormenores os numerais, tá? E aqui o uso do artigo. Ele diz assim, o artigo grego já foi introduzido na seção 8.6, onde também foi apresentada a sua flexão. Lembramos que, em geral, o artigo torna definido, identifica um certo substantivo, enquanto que a sua ausência enfatiza mais a essência, qualidade ou natureza do mesmo. Tá vendo? Não confunda o termo natureza, qualidade aqui e essência com um termo teológico, tá? Aqui é uma questão puramente gramatical. Ou seja, a ausência de um artigo, no caso do substantivo, ele aqui não fica identificado, determinado. Ele simplesmente atribui uma qualidade. Entende? Dependendo do contexto, né? Aí aqui diz, olha, o uso do artigo em associação com theos ilustra muito bem esse detalhe. Aqui está em João capítulo 1, versículo 1. Rologos en pros ton theon kai deos en rologos. João 1. Vamos trabalhar um pouquinho isso aqui, ó. Isso aqui é um artigo masculino, nominativo, singular. Ele está qualificando aqui o logos, está identificando o logos. Logos é a palavra, tá vendo aqui a tradução? Ó, a palavra, tá vendo? En é o verbo ser, eu estava, tal. Estava com... Olha aqui, olha o ponto aqui, ó. Estava com ton theon. Aqui é a declinação, tá? O verbo estava com Deus. Tá vendo que em grego aparece o artigo ton theon, mas em português ele não colocou? Esse é um problema nessa tradução aqui, pelo seguinte fato. Aqui está definindo Deus. Como em português não há necessidade de colocar o Deus aqui, nesse contexto, estava com o Deus, eles removem o artigo definido. Tá, tudo bem, tá correto até aqui. Tudo bem, tranquilo. Só que o problema é o seguinte, ó, ele vai dar a explicação. Quero a parte do verbo era Deus. Pronto, tudo bem. Esse é o ponto. Aí diz assim, ó, a palavra estava com Deus e é com a pessoa de Deus. Tá vendo, Marcos? Com a pessoa de Deus. Quem é esse Deus com quem o Logos estava? É a pessoa de Deus. É o Deus Todo-Poderoso. É o ser de máxima grandeza. Aí vem um ponto, ó. E a palavra era Deus. Ora, peraí. Aqui, em grego, como lembra, não tem artigo, ó. Cadê o artigo daqui? Kai deos, não tem artigo.
Agora, logos aqui tem artigo. Esse teós aqui, como é mencionado aqui, está qualificando a palavra. Então, ela não está determinando a palavra, porque não tem artigo aqui, ó. Ela é uma qualidade da palavra, do logos. Então, Jesus aqui, o logos, é de natureza divina. Ele é um ser divino. Ele não é o Deus. Por isso que não pode ser traduzido dessa maneira que o verbo era Deus. Porque está dando a mesma ideia de que ele aqui é o próprio Deus com que ele estava. Ai, meu Deus, é sério, Marcos? Isso? Você não entendeu o que eu falei? Não pode, queridão. Isso aqui não pode ser traduzido assim. Ele não pode ser o Deus. Eu vou explicar para você. Calma, que aqui ainda vem mais. Isso aqui é só o apetite, tá? O que vai abrir o apetite. E dessa aqui você... Caiu. E dessa aqui você gosta, ô Marcos? E a qualidade? Sim, Marcos. Mas ali a qualidade ali é gramatical e não teológico, querido. E dessa aqui, Marcos, você gosta? Conhece isso aqui? Oi? Conhece disso aqui, Marcos? E agora? Aquela lá você não gosta. Esse aqui. Bora. Bora. E aqui, Marcos? Ah, isso aqui eu acho que foi na veia, hein, Marcos? É, Marcos. Pois bem, olha aqui. É o Vicente, Mavi Vicente, um estudo do novo vocábulo grego Novo Testamento. Ó, CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Vamos ver o que o Mavi Vicente trabalha sobre isso? Vamos lá. Mavi Vicente trabalha sobre isso. Eu vou trabalhar a última expressão que você traz. Olha só. E o verbo era Deus. Tá vendo aqui, ó? Kai theos en logos. Isso, olha só. Na ordem grega é Deus era o verbo. Correto? Vamos lá. Contudo, theos, Deus, é predicado, não sujeito. Opa, da proposição. O sujeito deve ser o verbo, pois João está tentando mostrar... Não, na verdade, não está tentando mostrar quem é Deus. Aqui já foi pro ralo, tá, Marcos? Essa ideia de que você traz, querendo enfatizar ali, como vocês sempre fazem, Jesus como Deus, Mavi Vicente, que é trinitário, admite. João não está com essa intenção aqui no texto. João não tem a intenção de dizer que o verbo é Deus, conforme você enfatiza. Mas quem é o verbo? Observe que observe que theos está sem artigo. Está sem artigo? Não, a sua gramática vai responder. Está sem artigo, que não poderia ser omitido se ele, João, pretendesse designar o verbo como Deus. Porque nesse caso, theos seria ambíguo. Olha só, talvez um Deus. Então, o Mavi Vicente, ele admite que aqui o texto pode colocar um Deus. Por quê? Porque não tem artigo, queridão. Sim. Ele admite a possibilidade de ser um Deus aqui. Talvez um Deus, exato. Ele diz aqui seria ambíguo. Ele mostra a ambiguidade do texto. Mas o que determina? O que determina aqui, queridão? O contexto. Por quê? O primeiro contexto, theos aparece no texto. Aí nós vamos para outra obra aqui. Opa. Aqui, ó. Valdir Carvalho Luz. Bíblia Interlinear. É o Mavi Vicente, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, Mavi Vicente, volume 2, estudo no vocábulo grego do Novo Testamento. Vamos lá agora para a obra do Valdir Carvalho Luz. Está aqui as credenciais do Valdir Carvalho Luz, tá? Pastor, tudo mais.
Pois bem, aqui, infelizmente ele já faleceu, mas é um grande gramático. Eu vou subir logo, porque enquanto eu estou ouvindo. Ok, queridão, mas deixa eu ler só aqui o que o Valdir Carvalho Luz vai colocar, tá? E o Valdir Carvalho Luz foi até honesto aqui, ó. Ele coloca aqui, ó. Enarre enrologos, kai rologos em pros tonteon, kai deois enrologos. Olha só. Em princípio era a palavra, articulado, beleza. E a palavra, articulado, estava junto ao Deus. O Deus. Aqui está articulado, aqui identifica, queridão. Aqui identifica quem é esse Deus aqui com quem uma palavra estava. O Deus Supremo. Aí olha como o Valdir Carvalho Luz vai colocar como tradução. E a palavra era divina. Por que era divina? Opa, pera aí, rapaz. Exatamente como a tradução do Novo Mundo fez. Pera aí. João capítulo 1, versículo 1. A palavra era Deus ou era... Sim, o que é? Ou era divina. Certinho. Por quê? Porque aqui é qualidade. Esse teós é qualidade. E eu vou te explicar o porquê, tá? Eu vou pegar a Bíblia-chave. Lembrando que nós estamos falando de gramática aqui, tá? Ó. Vamos para Atos dos Apóstolos, que é um texto muito simples que eu gosto de ilustrar. Vamos para Atos dos Apóstolos. Não existe um Deus. Ah, é? Tá bom. Vamos ver se não existe. Vou até printar a sua tela aqui. Você dizendo que não existe um Deus, tá? Lembra por quê? Lembra por quê? Não tem... Lembra porque não ali ele é um Deus? Lembra que o Marvin Vicente colocou? Tenta abrir a mente, mano, por favor. Ah, tá, entendi. Não tem com D minúsculo. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Lembrando, tá, queridão? Ó, você sabe. Não, então, vou mostrar para você aqui. Estou usando a Bíblia, o que você tem. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, o versículo 6, olha. Ô, gente, dá um bloco mesmo. Bloqueia mesmo o Francisco, que ele é um papagaio. Ele só está aqui para atacar. Ó, aqui diz assim: e eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto. Isso é um bloco mesmo, bloquear mesmo. Que ele não tem mais acesso à minha live. Cair como morto de repente. Mas tendo esperado por um tempo, ele não consegue parar para raciocinar, um pouquinho sequer. Tendo esperado um tempo, vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, dizia que ele era o quê? Peraí. Essa Bíblia aqui é mesmo? Marcos. Aqui é da CPAD, viu? A CPAD trouxe um artigo definido e traduziu o teós aqui com artigo. Peraí, mas não tem no grego isso, não tem. É verdade, não tem, ué. Mas não colocou. Vai, o que foi que eu não entendi? Ah, esse aqui também é um outro conhecido que não adianta. É um ateu que só vive nas lives procurando sentido na vida. Ué, mas peraí, qual a diferença aqui, ô Marcos? Sim, o texto fala, ó, vou explicar para você o texto. Você vai correr agora, tá? Você vai correr agora. O texto está falando de Paulo na ilha de Maltas. Paulo é mordido por uma víbora e as pessoas achavam que Paulo ia morrer. E eles mudaram de ideia quando nada aconteceu a Paulo. E eles pensaram que Paulo era Deus. Então, qual o problema disso? Eu não estou trabalhando a quem se refere, queridão. Estou trabalhando gramática. A mesma gramática que aparece aqui, você disse que não tem artigo no grego. E de fato não tem. Mas aqui, por que veio esse artigo aqui, indefinido? Você que está correndo, você está correndo da temática, está correndo da gramática, porque aqui se refere a Paulo. Ah, agora você está defendendo a sua tradução que colocou um Deus, né? Eu quero que você responda gramaticalmente isso aqui.
Não, de onde veio esse artigo indefinido? Você disse, você sabe que não existe. Tá aqui, bonitinho. Carregar o efeito, printar aqui o que você postou. Eu quero que você me dê atenção por que aqui isso. Eu quero que você me dê atenção por que aqui isso. É gramática, cara. Não tô discutindo com você. Tô discutindo gramática. E João colocou para o pai. Voltou aí, voltou? E aí, voltou agora? Voltou, né? Porque João colocou ali o artigo para Deus, estava com o Deus, mas quando foi usar para o verbo, ele colocou ali sem artigo. E a gramática aqui mencionou claramente a ausência de artigo, dependendo do contexto, ele é indefinido, querido. Agora vamos lá. Mais evidência. Ô Marcos, você sabe qual foi a primeira Bíblia a traduzir João capítulo 1, versículo 1 como o verbo era um Deus? Um homem, né? Me diga aí, qual a primeira Bíblia que traduziu João capítulo 1, versículo 1 como e o verbo era um Deus? Vai, vamos lá. Vamos ver se você sabe. É isso mesmo, muito bem lembrado. Mas deixa ele responder. Qual a primeira Bíblia a traduzir e o verbo era um Deus? Eu vou te dar uma dica, não foi a Torre de Vigia. Valeu, Vasconcelo. Um abraço, meu querido. Muito obrigado, tá? Ele não tá mais na live, gente. Mas vocês sabem qual foi a primeira Bíblia a traduzir um verbo era um Deus? É só acusações que eles não se fundamentam, gente. São papagaios de pirata. Já viu essa expressão? A pessoa só responde aquilo que ela ouviu, sem nunca investigar. O pastor na igreja diz isso. A Bíblia das Testemunhas de Jeová é adulterada. Eles acreditam. Ah, o meu pastor falou que a Bíblia de vocês é adulterada. Sendo que é a Bíblia deles que são adulteradas. A Bíblia do Benjamin Wilson. Ah, não, ainda é mais antiga. Nós temos Bíblias em grego, moderno, em hebraico, em francês, em italiano, que traduz o verbo era um Deus. Magaio. É. A primeira Bíblia é o Copta Saídico, tá, gente? Deixa eu ver, eu mostrar para vocês aqui, ó. Não fica um. Aqui, ó. O Copta Saídico. O verbo era um Deus. Assim. E esse é um idioma falado no 2º século depois da era cristã. Pois é. Engraçado que são as quantidades de Bíblia. Por exemplo, eu tenho aqui a
a Infect Dialogote, essa que você citou, né, você tem aqui também a Literal Translation of the New Testament, também traduz e o verbo era divino, e essa do A Infect Dialogote, de Benjamin Wilson, que ele traz e o verbo era um Deus, as God. Tava no Zoom fazendo carta, que legal. E aí? Então vocês percebem que as pessoas, elas só repetem o que ouvem. As próprias gramáticas delas, elas não conseguem ler. Elas não fazem uma pesquisa adequada. Eu e o pai somos um. Ai, ai. Gente, olha só. A tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada, ela é tão fascinante, tão fascinante. Eu vou mostrar um detalhe para vocês aqui, para vocês entenderem, tá? Ó. Eu vou pegar aqui essa obra aqui, ó, e vou mostrar para vocês porque a tradução do Novo Mundo ela é fascinante. Ele sabe, tá? É que nem o Luiz Saião lá que traduziu, que mandou bem lá um podcast lá que ele falou lá sobre o REHRE. Mandou muito bem. Mas na hora de traduzir a Bíblia fez aquele viés, engessou lá e a palavra eu sou, né? Eu sou. É aceitável, mas ele colocou. Não é? Oi aí, Bozano, tudo jóia? Ó, aqui no livro... Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Deixa eu só lembrar aqui, tá, gente? Que é muita informação. Ele está tratando aqui do verbo no futuro do subjuntivo. Futuro do subjuntivo. Tá, deixa eu pegar aqui. Futuro do subjuntivo e com o uso da preposição, tá? Vou mostrar para vocês aqui agora. Olha como é fascinante isso aqui, tá? Aí vocês vão dizer assim, olha como as traduções em português são horríveis. Elas são boas para título de comparação, mas para traduzir o texto de maneira fidedigna, eles não são tão bons assim. Tá, aqui o uso o uso do verbo no subjuntivo, futuro do subjuntivo, junto com a preposição. Cadê? Eu preciso dar uma olhada bem melhor nessa gramática, porque quando... Não, mas aqui é no indicativo, eu não quero no indicativo, é no subjuntivo. Aqui essa gramática aqui, ela... subjuntivo, médio e passivo. Vou mostrar aqui para vocês, eu mostro para vocês como é interessante, tá? Eu queria mostrar para vocês, não queria explicar para vocês, e eu não estou encontrando. É que eles tiraram essa segunda edição, eles tiraram de uma lição e colocaram em outra para facilitar o aprendizado, né? Eles entenderam que nessa lição aqui não era hora de falar sobre esse assunto, então eles colocaram um pouco mais para frente. E eu, como li mais a outra versão, aqui eu acabo não sabendo em que página aparece.
Acho que é aqui. E aí, Victor, tudo jóia? Então, aqui já começa a introdução ao... Essa é a minha outra conta. Oi, Delciano, tudo jóia? Boa tarde. E aí, tudo bem? É ali é outra conta minha, o Victor. Ali é uma outra conta minha, sim. Eles tiraram daqui, não? Ou eu não estou vendo? Para expressar proibição, para exortar, para um fim de propósito, para pergunta. Eu não acredito que eles tiraram daqui, ó. Ah, eles tiraram a citação que aparece aqui, foi? Fala, Chico. Não, não exclui, não. Acho que era na outra gramática que eles... A minha reunião é hoje. É o uso da preposição junto com o verbo no futuro do subjuntivo. Em grego. A preposição junto com o verbo, queria mostrar a mesma citação. A preposição conjugada ao verbo, ela intensifica o verbo. Entendeu? Ela intensifica o verbo. Por exemplo, quando Jesus fala assim... Vou sim. É à noite, é de 7h30. Ela intensifica o verbo. E ele dá um exemplo aqui bem claro. É da noção do grego. Aqui já fala da declinação. Deixa eu ver se eles mudaram para a preposição, tá? Eu acho que eles mudaram para a preposição. Ah, foi. Aí, tá vendo? Eles mudaram a citação que aparecia no verbo no uso no subjuntivo para a preposição. Agora eu vou mostrar para vocês. Eu encontrei. Valeu! Muito obrigado, tá? Agora eu vou encontrar aqui. Cadê, ó? Essa expressão aqui, ó, para identificar ou completar o sentido de um verbo. Aí, por exemplo, você tem um verbo e você tem um verbo com uma preposição conjugada ao verbo, né? Ó, você tem a preposição e você tem um verbo. Aqui você tem um verbo sozinho, mas a preposição, tá vendo? Aí você tem, por exemplo, aqui o verbo gnosco. Gnosco, tá vendo? Que é o verbo conhecer, mais a preposição epi, sobre, né? Ó, epignosco, por exemplo. Entendeu? Então, não é simplesmente, aqui é o verbo e eu conheço. Eu conheço. Mas quando ele é conjugada com o verbo, o que é que acontece? Ele vai intensificar o verbo. Aí aqui vai citar o texto de Mateus 11, 27, onde menciona aqui, olha,
Epignoskei. Epignoskei. Então não é só o verbo gnóstico, conhecer. É epignosco. Ou epignoskei. Tá vendo? Aparece duas vezes. Epignosco e epignosque. Onde Jesus fala assim: pois ninguém conhece. Tá vendo que não é só conhecer? Não é conhecer. Por quê? Porque se fosse conhecer, era só gnoskei. Ninguém conhece o filho, senão o pai. E ninguém conhece o pai, senão o filho. Tá vendo o que está entre parênteses aqui? Por quê? Porque a preposição, ela faz o quê? Intensifica o verbo. Então, ela tem que intensificar. Ninguém conhece plenamente e completamente. A gramática fala isso. Agora, será que as Bíblias fazem isso? Não fazem. A gramática fazem isso. Mas e as Bíblias? Vamos ver o que é que fala Almeida? Vamos ver o que é que fala Almeida. Aqui, ó. Vamos ver o que é que fala Almeida. João 11. Ou Mateus 11. Onze 27. Aqui, ó. A gramática fala uma coisa, mas as Bíblias faz outra. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho. É certo isso aqui? Não, cadê o verbo conhecer intensificado? E não só foi Almeida que fez isso, tá? Ó. Mateus capítulo 11. Como é que deveria estar aqui, gente, de acordo com a gramática? O verbo conhecer deveria estar como aqui? Cadê a preposição onde intensifica o verbo? Vocês entenderam? Ninguém conhece o filho senão o pai. Ninguém conhece o pai senão o filho. Não é conhecer. Ó, vou pegar outra tradução para vocês verem que... Ai não, a Bíblia de vocês aí adulteraram. Ó, vou pegar aqui a King James, tá? Deixa eu pegar a King James. Deixa eu pegar a King James em Mateus, né? Mateus capítulo 11. Opa, meus livros estão caindo. 11, 27, né? Vamos lá, olha só, King James. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. É conhecer, gente? É simplesmente conhecer? Ah, as testemunhas de Jeová adulteraram a Bíblia. É conhecer mesmo? Olha o que a gramática diz, gente. Olha o que a gramática diz. Olha o que a gramática diz. A gramática diz que o verbo aqui, olha, ele está conjugado aqui, está intensificado por uma preposição, ó. Então aqui o verbo é conhecer completamente. Agora, sabe uma das Bíblias que traduziu de forma coerente? Vamos lá, vamos para a tradução do Novo Mundo, vamos lá. A Bíblia mais adulterada do mundo, né? Vamos lá, para Mateus capítulo 11. Ó, vamos lá. Onze 27, vai lá, 11:27. Ó, tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Filho, exceto o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai, exceto o Filho, e aquele a quem um filho quiser revelá-lo. Qual foi a tradução que traduziu de acordo com a gramática grega? Foi Almeida? Foi a King James? Então, ou seja, parem de falar do que vocês não sabem, gente. Parem de falar que vocês não sabem. Qual foi a Bíblia que traduziu de forma coerente? Eu mostrei aqui a Almeida, mostrei a King James, e se você for procurando, não traduz. Olha, isso é um mestre em grego. Olha, as testemunhas de Jeová não conhecem grego. As testemunhas de Jeová não conhecem grego, não sabem nada de grego. Não conhece e fez uma obra dessa, Gente, olha só. As testemunhas de Jeová não tem acadêmicos lá. Ó, uma coisa que é interessante é assim. Enquanto as testemunhas de Jeová é acadêmica, por exemplo, eu lembro de um professor, fala inglês, norueguês, grego, hebraico,
lê textos cuneiforme, acadiano, sumeriano, a bexiga toda. É professor emérito da Universidade de Jerusalém. Testemunha de Jeová. Aí assim, não, Testemunha de Jeová não tem acadêmico nenhum. Ele fez uma obra. Não tá não, Carlos, tá não. Ele fez uma obra defendendo, o professor emérito da Universidade de Jerusalém. Ele fez uma obra defendendo a tradução do Novo Mundo. Uma obra fenomenal, a tradução do Novo Mundo. Professor emérito. Esse aí não tem crédito nenhum, não. Professor emérito da Universidade de Jerusalém. O cara fala inglês, norueguês, grego moderno, grego bíblico, hebraico moderno, hebraico bíblico, acadiano, e fez uma tradução dessa. Testemunho de Jeová não tem, não. Aí o camarada é removido, deixa de ser Testemunho de Jeová, né? Aí coloca, eita, professor fulano de tal, emérito da universidade tal, fala contra as testemunhas de Jeová. Ué, mas enquanto ele era testemunho de Jeová, não era válido as credenciais dele como professor? Só se tornou válida quando ele deixou de ser testemunho de Jeová. Pelo amor de Deus, gente, abre a cabeça, vocês se livrem desse preconceito. Por favor. Vocês não estão em busca da verdade. Vocês não estão em busca da verdade. Vocês estão se opondo à verdade. Isso é a realidade. Vocês estão sendo contra a verdade. Não adianta. Vocês vão se dar mal. Quem for contra a verdade vai se dar mal. Entenderam? Então vocês não podem ser assim. Isso é desonestidade intelectual. Isso é iniquidade, na verdade. Vocês têm que analisar e têm que ser sinceros consigo mesmo. Deus, ele se opõe aos soberbos e aos arrogantes, mas dá bondade imerecida a quem é humilde. Entenderam? Então é assim. Quer ver um exemplo em português? Aí sim, em português não tem uma Bíblia sequer que se traduza dessa forma. Olha só que impressionante. E olha que eles são sabichão em grego, tá? Sabichão em grego. Não, porque eu estudo grego, sei, isso aí tá errado, tá adulterado. Em grego, a palavra, existe uma variação na palavra terra, né, que é gés, em grego. Você tem aí terra, solo mesmo, né, gés. Você tem a expressão cosmo, você tem a expressão aionos, você tem a expressão oikomene. Olha só que interessante, oikomene. Minha reunião é hoje, lá para as 7h30. Ô Alex, por favor, Alex, tu fala como um repetidor de papagaio, ô Alex. Tu não tem nenhuma evidência. Por mais que eu te mostre aqui todas as obras, mostrando que a tradução do Novo Mundo está vertendo de maneira correta, tu não vai acreditar, cara. Você só vai repetir isso aí, ó. Você não tem provas de nada disso. Você só vai repetir o que você não sabe. Tudo bem, é a tua opinião, você pode repetir 1000 vezes. Mas essa repetição tua não torna nada verdadeiro. Entendeu, queridão? Então, olha só, a palavra... Olha só como são expert em grego. Vou te colocar, viu? Eu já conheço o Alex, sabe? É gente boa, é muito gente boa, mas ele não consegue. Quando ele trava, ele não toma a posição dele a favor da verdade. Mas então, olha que curioso. A palavra gés, em grego, estou colocando gés porque dá um outro sentido quando você fala. Como se escreve, tá? Com gama, com eta, tá? E um sigma final. É assim que se escreve em grego. Você sabe que como é o som, né? A sonoridade é fonética em português. Tem aquele ser feliz em inglês, tá? Tem esse sentido. Ele é um I fechado, que dá um som muito parecido com gay. Mas é
Gays. Gays. Tá bom? É a palavra terra. Terra mesmo em grego. Aí você tem a palavra cosmo, que é mundo, né? A palavra oikomene, que é terra habitada, casa habitada. Ela se refere literalmente a casa habitada, ao planeta habitado, vamos dizer assim. Você tem... como é que diz? Agora fugiu outra palavrinha agora que eu falei. Ionos, ou Ion, né? Foi Ionos. Então, olha só. Agora, vou pegar aqui a versão Almeida, tá? Vou pegar aqui a versão Almeida. Quando você pega Almeida, em Mateus capítulo 24, eu vou exemplificar para você Mateus 24. Mateus 24, o versículo 3. Olha só que interessante. Eu vou ler na versão Almeida, tá? 24, 3. E estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E qual haverá o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Não é fim do mundo. Primeira palavra que aparece aqui não é fim. É sinteleia em grego. Não é fim. Fim em grego é telos. Telos é fim. E aqui não é mundo. Aqui não é mundo. Aqui não é cosmo. Aqui é ionos. Ionos se refere a uma era ou a um sistema. Entendeu? Então, qual será o final desse sistema de coisas? Essa é a ideia. Aí traduziram como mundo. Olha. Agora vamos mais adiante. Versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. A palavra aqui não é nem ionos e a palavra aqui não é cosmo. Piorou. Em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Tá vendo como é que é? Olha como os caras são. A palavra aqui é oikomene, se refere à terra habitada. A tradução do Novo Mundo verteu as duas de forma correta. Oikomene não, ionos, e a palavra oikomene como terra habitada. Entenderam? E cosmo tá certo, cosmo é mundo. Em João 3,16, que é conhecido, Deus amou tanto o mundo, ali é cosmo mesmo. Então olha como eles são. Traduziram ionos como mundo, oikomenos como mundo e cosmo como mundo. Não consegue entender as variações do texto. Vamos mais. Vamos citar um outro exemplo aqui. A palavra Hades, ou Hades, como queira falar. Hades. Hades em grego foi traduzido para o português como inferno, tá? Existe outra palavra também chamada Gehenna, que foi traduzido como inferno também para o português. Existe um verbo que aparece em 2 Pedro, que é tartarossa, o tártaro, que foi traduzido como inferno. Olha como os caras são! Olha como os caras são bons em grego. Traduziram Hades como inferno, Gehenna como inferno e Tártaro como inferno. Meu Deus! Depois vem falar que a tradução Novo Mundo foi adulterada. Outro exemplo. Tafos. Tafos em grego é cova. É sepultura. E a palavra Menemeion significa fazer lembrar. É um túmulo memorial. O que é que eles fizeram? Traduziram como Tafos. Tudo virou Tafos. Túmulo, sepulcro, 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 sepulcro. Meu Deus! Não traduz os verbos de forma coerente, como vocês viram de cara aqui. Os substantivos mais básicos não fizeram a tradução coerente e ainda acusa a Bíblia das Testemunhas de Jeová de ser adulterada. É ser papagaio de pirata mesmo, gente.
é ser papagaio de pirata. Tem que rir para não chorar, Edson. Exatamente, para você ver. Então, por isso, quando a gente fez essa análise, gente, agora a gente entende. Opa, peraí. Essas acusações que eles fazem com a gente são falácias. São falácias. Entenda? Quando alguém falar mal, criticar, dizer isso, é apenas a opinião deles. Sem nenhum fundamento, gente. Não tem nenhum fundamento. Quando algo não tem fundamento, ela é uma mentira. Então eles propagam mentira disso aí. Vocês veem, vocês viram aqui como prova. A pessoa diz aqui, porque as testemunhas de Jeová adulteraram a Bíblia. Mas não tem prova disso. Agora, vamos falar da adulteração que eles fizeram? Vamos falar da Bíblia dele como é bonita? Aí, os exemplos aí. Hades é inferno, Geena é inferno, Tártaro é inferno. Nossa, que nuança! O cara entendeu a nuança do texto grego. É sério isso? O cara tá lá na internet. Eu sei grego. Eu debati com um camarada que sabe grego. Depois que ele travou lá no TikTok, no WhatsApp, aí ele começou a atacar. O corpo governante, vocês acreditam no corpo governante? Cara, e como é que isso prova a tua argumentação? Como é que isso prova que as testemunhas de Jeová adulteraram a Bíblia? Tu fazer crítica ao corpo governante? Tu fazer crítica a Russell? Tu fazer crítica a mim? Isso é só ataques, cara. Acabou-se, tu perdeu o argumento. Foi Schopenhauer que falou sobre isso? Foi quem, rapaz? Foi Sócrates. Eu não lembro. Não lembro do... Depois eu dou uma olhada ali. Eu não lembro. Eu acho que achei interessante. Ele disse, quando acaba os argumentos, a arma do argumentador é atacar o oponente. O fundamento dele é atacar o oponente. Mas é pertinho aqui pela gente. A gente vai de carro aqui, é pertinho a hora da reunião. Não é? Pois é, gente, é isso. Ou os ataques que ele tem. Não é assim? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então, são um preconceito muito grande. Você percebe muitas vezes, gente, quando as pessoas falam, o ódio já na fala da pessoa. Você percebe as pessoas às vezes falando de maneira áspera, grossa, sabe? Isso aí o Jerônimo, tu aí é essa hora, pra gente, se a gente fizer isso aí, fica muito tarde pra gente, a rua fica praticamente deserta. Entendeu? Valeu, Nilson. Obrigado, tá? A rua fica deserta, fica muito tarde. Então a nossa é de 7h30. Porque dá tempo dos irmãos chegarem do serviço, do trabalho, né? E assistir a reunião. No sábado é assim. Entendeu? Então 7h30, começa às 7h30 a reunião. Eu não sei onde que parte do país você mora, porque às vezes realmente, algumas partes do país demora a escurecer, né? Aqui escurece muito rápido. Aqui tanto amanhece rápido como anoitece rápido. É tanto que o pessoal vem lá do sul do país, né? Aí eles dizem assim, Oxente, aqui que horas são? Já é... Não, tanto... Oxente, já escureceu. Já escureceu. Então é isso, gente. É essa questão das pessoas só falarem. Agora, o mais incrível é que muitas delas não estão dispostas, não têm um coração sincero em dizer assim, rapaz, eu não sabia disso. Louvado seja Jeová, nosso Deus, Luna. É Ele que dá sabedoria aos seus servos. Viu? É Ele que dá sabedoria aos seus servos. Então, gente, então é muito importante que a gente não dê ouvido a essas pessoas.
Valeu, Jaumi. Obrigado por sempre assistir, tá? A gente aprende junto. Gente, a gente aprende um com o outro. Não acha que, o Roberto sabe muito. Eu aprendi muitas coisas com os irmãos. Na verdade, tudo que eu sei eu aprendi com os irmãos, com a organização de Jeová. Foi com os irmãos. As pesquisas que eu faço, ela só realça aquilo que você ouve, as pessoas, os irmãos falam pra gente, algumas coisas mastigadas. Aí, como eu sou uma pessoa muito mais assim, de curiosa de pesquisar, fazer anotações, aí eu consigo lembrar, porque eu faço anotações. Eu faço essas anotações. E eu, às vezes, treino. Lembra daquelas... Como é que é, Alex? Aceito que tem alguns tropelos de tradução, mas de modo algum adultero os textos das escrituras como as testemunhas de Jeová. Dá um exemplo aí, Alex, vai. Dá um exemplo aí, Alex. Alex, não faça isso, meu querido. Tire essa venda dos seus olhos. Alex, deixa eu te contar uma coisa que eu aprendi esses dias, muito interessante. E aí, WS, ô Wellington, tudo jóia? Deixa eu falar uma coisa que eu aprendi essa semana, muito interessante, muito fascinante, tá? Ah, tá, Robertson, eu tô lembrado de colocar você, tá? Mas deixa eu contar aqui. Eu aprendi algo muito interessante essa semana, o Alex. Ó, você sabia que... Sabe quantos discípulos, quantos apóstolos de Jesus eram da Judéia? Você sabia quantos discípulos, o Alex, eram da Judéia? Oi? Vocês sabiam quantos discípulos de Jesus eram da Judéia? Oi? Apenas um. Quem era, Lucas? Quem era esse único discípulo da Judéia? Era apenas um, Maria Eduarda. E quem era? Quem foi? Esses discípulos que... Foi Judas, o traidor. É claro que a região não diz. Só Judas, os Iscariotes. Beleza, o Alex, beleza. Era Judas, Iscariote. Ô, Edson, e não é isso? É sério, é interessante, sabe por quê? Porque quem é que amava o dinheiro? Lembra que aparece em Lucas? Eu vou ler para vocês, tá? Eu vou ler para vocês. Quem é que amava o dinheiro? Tá aqui em Lucas, né? É o capítulo 15, meu Jeová? Capítulo 15 de Lucas, né? É o 16. Lucas 16 diz assim, ó. 16, 14 de Lucas. Olha só que interessante. Lucas 16, 14. Olha como faz sentido, tá? Os fariseus eram de onde, gente? Da Judéia. Os fariseus que amavam o dinheiro estavam escutando tudo isso e começaram a zombar dele. Mas Iscariotes é diferente de Zelotes. Ali é Simão, o zeloso, que se entende que talvez ele fosse dos zelotes, os zelotianos, né? Eles eram guerreiros. Ele é chamado aqueles que guardavam os punhais, alguma coisa assim na roupa, né? Os zelotes, eles eram guerreiros, eles pregavam mesmo como é que é o nome? Rebelião, uma rebelião contra o Império, independência do Estado judaico, né? Eles naquela época queriam isso. Sim, voltando aqui, olha só. Aqui diz que os fariseus amavam um dinheiro. Os fariseus amavam dinheiro. Onde é que estava a elite do povo? A elite religiosa. Na Judéia. A elite estava na Judéia.
E olha que curioso, gente, entre os judeus e os samaritanos existia ali uma rixa religiosa. Existia, né? Os judeus não tinham trato com os samaritanos, embora eles fossem da mesma nação. É verdade que tem aqueles detalhes acerca de ter vindo pessoas de outras nações para Samaria, mas não acabou ali de haver samaritanos que tivessem apreço por Jeová e que fosse realmente israelita, né? Pois bem, então essa barreira aqui, você tem a Judéia, onde a Judéia é muito religiosa e lá estavam as principais escolas rabínicas, estava lá as faculdades de teologia, vamos dizer assim. Era lá que as pessoas estudavam teologia com os rabinos e saía assim, ó. Era ela da Judéia que eles saíam. É tanto que tem essa expressão de Jesus aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Mateus capítulo 21, né? Deve ser. Eu nunca mais ouvi, sabe? Deixa eu ver aqui, tá? Deixa eu ver. 23. 23, o versículo 13. Olha o que Jesus disse com relação a ele. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque fecham o reino dos céus diante dos homens, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão a caminho para entrar. Olha. O versículo 15. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque percorre o mar e a terra para fazer um prosélito, um crente, né? E quando consegue, fazem ele merecedor da geena 2 vezes mais do que vocês. Olha só. Era na Judéia, gente, que a turma saía de lá com o peito inflado. Peito inflado. Aí vocês lembram que Jesus, a ilustração de Jesus do publicano, vocês lembram? Ou do cobrador de imposto? E do fariseu? O fariseu olhava para o céu assim, ó. Eu, Jeová, não sou como esse asqueroso, esse nojento desse fariseu publicano. Fazia assim, eu não sou como ele, eu pago o dízimo, eu bajulo o pastor, eu sou discípulo eu estudei na academia de Platão, eu estudei com Tomás de Aquino. Era assim o fariseu fazia. Claro que eu estou cometendo alguns erros anacrônicos aqui, tá, gente? É uma piada, tá? Eu sou... Enquanto o publicano lá, Deixa eu voltar. Voltou. A internet. Eu não sou como esse... Era assim que ele fazia, o fariseu. E o publicano fez o quê? O publicano fazia o quê, gente? Abaixava a cabeça. Jeová, por favor, eu não sou digno do seu perdão. Por favor, me perdoe, Jeová. Eu não sou merecedor. Aí Jesus disse, olha, quem foi ouvido e glorificado ali foi o publicano, porque foi humilde. Porque, como diz Tiago, né? Jeová, ele se opõe aos arrogantes, aos soberbos, mas dá graça, a bondade merecida aos humildes. Gente, isso mesmo, aos humildes. Isso glorifica a Jeová. Exato, foi por isso que Jesus disse assim, Edson, eu te glorifico, Senhor Jeová, Criador do céu e da terra, porque escondesse essas coisas dos sábios e dos intelectuais e revelaste aos pequeninos. Agora, esses homens só querem honra, fama, destaque porque estudou na melhor universidade, eu falo grego, eu falo hebraico, não sabe nem o português direito, não consegue fazer a interpretação básica. Mas não é por mérito, é Jeová que nos dá tudo isso. Jesus disse, o que eu ensino não é meu, mas pertence àquele que nos enviou. E a Bíblia diz, Jesus disse, todos os teus filhos serão ensinados por Jeová, e a paz dos teus filhos será abundante. É por isso que uma testemunha de Jeová, um garoto testemunha de Jeová, ele conhece mais de Bíblia do que um pastor que estudou na universidade.
Vejam alguns vídeos aí na internet, os próprios líderes religiosos dizendo, Testemunho de Jeová, eles, ele tem um pastor que diz assim, eu esqueci até o nome dele. Se você estudar teologia, em 6 meses, as Testemunhas de Jeová tem um curso, que é o Martinez. Testemunho de Jeová tem um curso aí, eles dão um curso de Bíblia às pessoas, que depois de 6 meses, o estudante dele está apto para debater com qualquer um de nós aqui. E teve outro que disse, olha, quando você faz essa faculdade, ou se você se enfrentar com a Testemunha de Jeová, se você enfrentar uma Testemunha de Jeová sem conhecer, tem 2 coisas. Ou você se torna testemunha de Jeová ou a sua fé se torna forte. Porque a prova de fogo para o crente é encarar uma testemunha de Jeová. E são pastores que disseram isso, tá, gente? Eu estou aqui parafraseando o que eles disseram, mas foi o que eles disseram. Mas voltando para o ponto principal, ele disse isso, tá na internet, todos os 2 disseram isso. Tanto o outro eu não lembro o nome, mas o Martinez falou isso. Junto com outro pastor no podcast lá, né? Então, o que eu estava falando aqui, voltando ao ponto central aqui. Então, na Galileia não tinha essa influência que tinha dos amantes do dinheiro, dos amantes da religiosidade, do formalismo hipócrita, tá? Porque não era a ideia, Jesus não condenou a religiosidade dele, mas a religiosidade hipócrita. É o que Paulo falou como uma das características dos últimos dias, como a pessoa que diz que é devota a Deus, mas rejeita o poder dessa devoção por meio da sua conduta. A pessoa se veste bonitinho, tem a Bíblia debaixo do braço, parece ser uma pessoa temente a Deus, mas... Olá, hermano, soy de Francia. Olá, hermano. Buenas noites. Mas os franceses não falam espanhol. Tu abre espanhol? Que interessante. Aí, olha que interessante, gente. A Galileia estava distante dessa religiosidade. E isso talvez explique porque os galileus receberam mais a verdade do que os judeus propriamente dito. Porque os judeus odiavam o conhecimento. Eles eram apegados à tradição e não à verdade. Agora, olha que é curioso, gente, que é curioso. Vamos ver se vocês sabem. Os 120 discípulos que estavam na noite do Pentecostes, em que eles foram ungidos com o Espírito Santo, de onde todos eles eram? Oi? Os 120 discípulos que estavam na noite em que no dia em que o Espírito Santo desceu sobre ele no Pentecostes, do ano 33. De onde todos eles eram? Oi? Da Galileia, exatamente, da Galileia. Vocês entendem isso aí? Porque é muito mais difícil. Porque as testemunhas de Jeová hoje, elas mais se concentram. Tá vendo aí? Certo, guerreiro? Eu tô saindo também. Quero dar 7 horas aqui que eu já vou cuidar aqui. Obrigado, viu? Agora, deixa eu tentar aqui. Por que nós nos concentramos agora tanto em ajudar pessoas que não têm essa prepotência religiosa, que... Galileia, então, Davi, depois tu dá uma olhada no mapa, a Judéia ficava bem aqui, perto do Egito, no sul. Lá ficava o centro da adoração de Jeová, não era? Não era o templo? E lá ficavam os fariseus, os saduceus, os escribas. E eles... É rapidinho que eu passo 10 minutos para mim. O salão é perto, tá? E já tá tudo pronto ali, ó. Deixa tudo pronto. Então, a Judéia lá é onde existia o Davi, o centro da adoração pura, e o comércio lá era muito agitado. A questão financeira, política, religiosa, era o coração
Oh, hallo aus Germânia. Olha, da Alemanha. Nossa, eu vou ter que ser poliglota mesmo, hein? Como é que fala alemão para os irmãos da Alemanha? Tem que falar good evening, good evening. Não é? Que em inglês é internacional, talvez entenda. Good evening, mas system, acho que é uma irmã, né? Pronto. Que legal, hein? Vou botar JW, porque as pessoas vão me conhecer. E olha que não tá nem um JW aqui, tá? Acho que parece os irmãos aqui. E não vê o JW e não conhece. Mas se eu colocar o JW, é que vai aparecer mesmo. Aí eu vou ter que aprender francês, alemão. Tem que aprender. Laila que sabe. É Laila que sabe alemão? É Laila não. Como é o nome dela, hein? Ela até sumiu das lives aí. Tem uma irmã que é da Alemanha, ela fala alemão. Ela fala português e fala alemão. Mas Maria Eduarda, tu fosse no Google Tradutor, né, Maria Eduarda? Ó, esse CH no alemão é bem difícil de pronunciar. O alemão fala muito assim. É o alemão e o francês, né? Que você tem que articular muito o, articular muito. É sério, você sabia disso? Eu tentei aprender alemão, eu comecei com o alfabeto, tem o umlau, aí tem que fazer o bico, umlau. É sério. É a Marcela, né? A Marcela também fala alemão, né? Não, mas tem uma outra irmã também que fala alemão. É pior que o russo? Não sei, não sei. A Patrícia, isso também, a Patrícia, ela fala, inclusive ela é nordestina. Ela fala alemão, né? Fazer assim, que todo mundo entenda. Não é? O amor. Então, o Davi, só para finalizar te respondendo aqui. A Galileia era esse centro religioso, onde tinha esse fervor e que fazia das pessoas ali fanática. Eles estavam vendo o templo de Jeová. O templo para ele era um santuário, um amuleto de proteção. Um santuário não, um santuário era, né, gente? Pelo amor de Deus. Era um amuleto de proteção. Exato, muito bem. Então, olha aí, era um amuleto de proteção. E lá, Davi, ficava as escolas rabinas mais conhecidas e mais famosas. Entendeu? Era as escolas ficavam lá. Então, as pessoas que iam lá se tornavam prosélito. Obrigado, Laila, também. Eu estou saindo, 10 minutinhos eu estou indo para a reunião. Boa reunião para você também. Você tem reunião hoje também? Boa, Neide, tudo bem? Boa noite. Então, olha que interessante. Aí, Davi, muitas pessoas não aceitavam a verdade porque a elite judaica, elas abandonavam o povo comum. Não chego não, minha irmã, eu chego cedo mesmo, é pertinho aqui. Não tem... É de 7h30 que inicia, viu? Fala alemão com sotaque nordestino, exatamente. É exatamente, olha, é exatamente isso. Aí vou explicar para você, Davi, por quê, tá? Para finalizar aqui. Ó, como é que diz? Aqui, ó. Cadê? Oh. Chucrute. Em Atos 2. Quase não saía, Atos 2. Eu vendo um texto, o livro de Atos não saía. Atos capítulo 2 diz assim, ó. Especificamente o versículo, quando eles começam a falar, aí eles dizem assim.
não são todos esses galileus? Versículo 7, tá? Diz assim, ó. Realmente ficaram muito espantados e disseram, não são galileus todos esses que estão falando? Então, todos eles eram galileus. Isso é interessante, isso explica. E eles tinham pouca influência judaica e eles tinham um coração mais aberto para aprender a verdade. Além do mais, o Davi tinha a profecia que falava sobre o seguinte, ó. Deixa eu ler a profecia de Isaías, né? Isaías. A profecia de Isaías fala o seguinte, ó, só para finalizar aqui, tá? Capítulo 9. O versículos de 1 a o versículo 2, 1 e 2, diz assim, ó. No entanto, as trevas não serão como antes, quando a terra de Zebulão, onde é que ficava isso? Na Galileia, e a terra de Naftali foram tratadas com desprezo, quando o país estava em aflição, mas em épocas posteriores. Ele fará com que o caminho junto ao mar, na região do Jordão, Galileia das nações, seja honrado. As pessoas que andavam nas trevas, elas não eram influenciadas pelos líderes religiosos, eram desprezadas por ele, viram uma grande luz. Jesus ensinou na Galileia. Quanto aos que moravam na terra de profunda escuridão, brilhou sobre eles a luz. Entendeu, Davi, agora? A profecia se concentrava que o ministério de Jesus seria focado na Galileia. Porque lá estavam os sinceros, não os fanáticos religiosos. Jesus sabia que teria pouca influência sobre aqueles líderes religiosos. Poucos seriam sinceros. Poucos seriam sinceros. Como, por exemplo, o José da Arimateia. O José da Arimateia, o Nicodemos, foram poucos. Em comparação com a Galileia, muitas pessoas aceitaram as boas novas que Jesus pregou. É tanto que os 120 que estavam lá no Pentecoste do ano 33 era comum, todos eles eram galileus. Isso nos ensina algo importante. É verdade que quando a gente tenta ensinar essas pessoas que muitas vezes estudam filosofia, junto com a teologia deles, e a gente tenta ajudar a pessoa não enxerga. Ela não quer enxergar. O orgulho, a prepotência, a religiosidade hipócrita que as pessoas têm, faz achar que nós não temos o conhecimento. Então é como bater em ponta de faca, dar murro em ponta de faca. Não adianta. Agora, pessoas sinceras, que têm um coração sincero, que não foram influenciadas por esses líderes religiosos, a verdade adentra no coração dessas pessoas. E elas dão os frutos, uns 30, outros 50, outros 60 e outros 100 vezes mais. É isso que nós queremos. Gente, obrigado, tá? Vou tomar um banho, tomar um café e ir para a reunião. Um cheiro no coração de vocês. Obrigado aí pela curtida. Tá bom? Qualquer coisa, vá lá no YouTube e vocês conseguem assistir as aulas. As aulas não, né? As lives. Ô Lourdes, a minha começa agora, Lourdinha. A minha começa agora. Tchau, tchau. Agora daqui a meia hora, né? 10 minutinhos eu tô pronto, a gente chega lá 10 minutos antes. Tchau!